Olá! No vídeo de hoje, nós começamos o nosso curso de Matemática para Economia 3. Nesses vídeos, eu vou estar sempre assumindo que você tem acesso ao material didático que a gente está usando como referência. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre as seções 1.1 até 1.4. Basicamente, a gente vai estar introduzindo o que é um sistema linear, como que a gente pode expressar um sistema linear como uma matriz, e falando de matrizes escalonadas. Então, vamos começar primeiro falando sobre o que é uma equação linear. Uma equação linear em certas variáveis, nesse caso x1 até xn, é uma equação que ela pode ser escrita dessa forma aqui, onde a gente tem a variável multiplicada por um valor, e esse valor vai ser um número real ou um valor complexo. E além disso, esse valor b aqui, ele também vai ser um número real ou um valor complexo. Então, se a gente tem uma equação que a gente simplesmente manipulando a equação pelas regras de aritmética básica que a gente já conhece, a gente consegue escrever a equação nessa forma, significa que a gente tem uma equação linear. Em particular, para uma equação linear, a gente dá um nome especial para esses termos aqui, que são essas constantes que estão junto das variáveis. A gente chama elas de coeficientes das variáveis. O termo que estiver multiplicando x1, a gente fala que ele é o coeficiente da variável x1. O valor que está multiplicando a variável xn, ele é o coeficiente da variável xn. E esse valor aqui, que não está junto de nenhuma variável, a gente diz que ele é o termo independente. Então, vamos ver agora alguns exemplos. Dessas equações aqui, quais você acha que são lineares e quais que você acha que não são lineares? Então, vamos ver agora aqui quais são as lineares e quais não são. Essa equação aqui da letra A, repara que ela está escrita exatamente já dessa forma aqui. A gente tem a variável x, a variável y, o coeficiente de x é justamente 1, que é o termo multiplicando x. A gente tem o coeficiente da variável y, que também é 1, e o termo independente é o valor zero. Então, essa equação aqui, ela é uma equação linear. Repara que na letra B, essa equação ela não está escrita nessa forma aqui, justamente porque o x2 está desse lado aqui e esse valor aqui não está acompanhado de nenhuma variável. Então, ele não está escrito nessa forma, mas a gente passando o 4 para esse lado aqui e o x2 para esse lado de cá, repara que essa equação pode ser escrita exatamente dessa forma aqui. Então, essa equação também é uma equação linear. Com relação à letra C, será que a gente consegue escrever essa equação como uma equação dessa forma? E a resposta é que não. A gente não vai conseguir escrever essa equação dessa forma, justamente porque a gente não tem como expressar a função cosseno de x1 como uma função linear de x1 e x2. Então, a gente nunca que vai conseguir escrever essa equação aqui dessa forma, e, portanto, essa equação não é linear. Na letra D, a gente tem algo similar. x1 ao quadrado não tem como ser expresso em termos de x1. Então, essa equação também não é linear. E a letra E? Será que ela é linear ou não? Repara que a gente tem um x1 elevado ao quadrado aqui. Então, você poderia ficar tentado ou tentada a dizer que não é linear. Mas repara que, se a gente expandir isso aqui, a gente tem que isso aqui é x1 ao quadrado mais 6x1 mais 9, que é equivalente a essa parte aqui. E o x1 ao quadrado daqui vai cancelar com esse menos x1 ao quadrado. E, na verdade, o que a gente vai obter vai ser uma equação linear. Agora que a gente já sabe o que é uma equação linear, vamos ver agora o que é um sistema de equações lineares. Um sistema de equações lineares nada mais é que um conjunto finito de equações lineares. Então, vamos ver aqui um exemplo. Aqui a gente tem que essa equação é uma equação linear, essa equação é uma equação linear. Essa equação por si só já é um sistema de equações lineares. Se eu colocar essas duas equações juntas, eu tenho que essas duas equações formam um sistema de equações lineares.
Esse aqui é simplesmente um outro exemplo de um sistema de equações lineares. Se eu colocasse 50 equações lineares juntas, elas também formariam um sistema de equações lineares. Uma solução do sistema nada mais é que uma atribuição de valores para aquelas variáveis do meu sistema, de forma que todas as igualdades continuam sendo satisfeitas. Uma outra forma da gente dizer isso é dizer que é uma lista de números. Então, aqui a gente tem o número S1 até o Sn, que se eu substituir x1 por S1 no meu sistema, x2 por S2 e assim em diante até o xn por Sn, se eu trocar minhas variáveis por esses valores, eu simplesmente vou ter que todas as equações estão sendo satisfeitas. Então, esses valores aqui vão tornar verdadeiras cada igualdade no meu sistema. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos verificar que 840 é uma solução do meu sistema, ou seja, se eu substituir o x1 por 8, o x2 por 4 e o x3 por 0, eu vou ter que esse lado aqui vai ser igual a 0 e esse lado aqui vai ser igual a 8. O x1 virou 8. Aí a gente tem menos 2 vezes o valor de x2. x2 virou 4, então menos 2 vezes 4. E aqui mais x3, x3 virou 0. E a gente quer que isso seja igual a 0. Então vamos verificar. 8 menos 2 vezes 4, que é menos 8, dá 0, mais 0 dá 0. Então, ok. Essa equação está satisfeita por essa atribuição aqui de valores para essas variáveis. Vamos ver se para essa mesma atribuição de valores, essa segunda equação está satisfeita também. Se ela for satisfeita também, então a gente tem uma solução do nosso sistema. Então, 2 vezes 8 é 16, menos 2 vezes 4 é 8. Então, 16 menos 8 dá 8, e menos 0 dá 8. Então, a gente simplesmente tem que essa igualdade também é satisfeita. Então, a gente tem uma solução do nosso sistema. Agora, seria um bom momento para você verificar que 15, 8 e 1 também é uma solução desse sistema aqui. Mas essa atribuição aqui, 2, 1, 0, não é uma solução desse sistema. O conjunto de todas as soluções de um sistema, eles formam justamente o conjunto solução do sistema linear. E aí, baseado no conjunto solução, a gente tem como classificar o nosso sistema. A gente diz que um sistema linear ele é impossível se o conjunto solução dele é vazio. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não tem nenhuma atribuição para as variáveis, de forma que a gente satisfaça todas aquelas equações do nosso sistema. Mas se existir pelo menos uma atribuição das variáveis do nosso sistema, de forma que todas as equações são satisfeitas, então a gente tem um conjunto solução não vazio, e a gente diz então que o sistema ele é possível. E aí, quando um sistema é possível, a gente classifica ele baseado no número de soluções dele. A gente diz que o sistema ele é possível e ele é determinado quando ele só possui uma solução. Por isso que a gente diz que ele é determinado, porque a solução dele é única. Mas se a solução dele não for única, a gente vai ver que quando a solução não é única, significa que a gente tem infinitas soluções. Então a gente vai dizer que esse sistema ele é possível, mas ele é indeterminado, justamente porque não tem como eu dizer exatamente qual o valor de cada variável deveria assumir para o meu sistema ser verdadeiro, porque existem vários valores que elas podem assumir de forma que o sistema vai ser satisfeito. E se a gente pega dois sistemas que eles possuem o mesmo conjunto solução, então a gente diz que esses sistemas são equivalentes. Então vamos ver agora alguns exemplos aqui e vamos tentar identificar se a gente tem um sistema que ele é impossível, ou ele é possível determinado ou indeterminado. Vamos começar com esse exemplo aqui. E existem diversas formas que a gente pode usar para encontrar o conjunto solução desse sistema aqui. No próximo vídeo, a gente vai ver um método que vai nos dizer como que a gente encontra o conjunto solução de um sistema linear qualquer. Mas por agora, a gente pode usar as técnicas que a gente aprendeu no ensino médio, em que a gente isola uma variável e substitui na outra, por exemplo, ou então até o método de eliminação, em que a gente, por exemplo,
multiplicaria essa equação aqui por 2 e depois subtraria essa equação dessa de forma a cancelar o x1 aqui embaixo e obter uma equação só em termos do x2. O método que eu escolhi aqui é o método gráfico. E aí, como é que a gente faz para encontrar a solução de um sistema linear? Bom, cada variável vai corresponder a um eixo. E aí, agora o que a gente vai fazer é descobrir quais são os pontos que satisfazem essa primeira equação. Essa primeira equação tem duas variáveis. Então, como ela tem duas variáveis, essa equação aqui vai formar o gráfico de uma reta. Então, por exemplo, se x2 tivesse o valor zero, daria que x1 é igual a menos 1. Então, é exatamente esse ponto aqui. Então, a gente já sabe um ponto que satisfaz essa equação. Mas e se x2 agora for igual a 1? Se x2 for igual a 1, então x1 vai ser igual a 2. Então, a gente vai ter justamente esse ponto aqui, o ponto 2, 1. Então, a gente sabe que esses dois pontos satisfazem essa equação aqui. E como isso aqui vai ser uma equação de uma reta, a gente sabe que entre dois pontos só passa uma reta. Em particular, a gente já sabe que essa aqui é a reta de todos os pontos que satisfazem essa primeira equação. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para essa segunda equação. A gente vai desenhar qual a reta que representa todos os pontos que satisfazem essa equação. E aí, a gente precisa justamente, para a solução do sistema, são os pontos que satisfazem tanto essa equação quanto essa. Então, vai ser exatamente a interseção dessas duas retas. Ponto 2, 1 também satisfaz essa segunda equação. Se x2 fosse menos 1, a gente teria que x1 seria igual a 3. Então, como a gente tem agora dois pontos que satisfazem essa equação aqui, a gente já sabe que essa é a reta dos pontos que satisfazem essa segunda equação. E aí, uma solução do sistema contém justamente os pontos que satisfazem ambas as equações, ou seja, a interseção dessas duas retas. O único ponto que essas retas se intersectam é esse ponto aqui, é o ponto 2, 1. Então, a gente sabe que esse sistema é um sistema possível e determinado, porque ele tem uma solução única, que é justamente o par 2, 1. Então, agora vamos considerar esses dois sistemas aqui. E é um bom momento, então, para pausar e tentar escrever a solução gráfica desses dois sistemas. E me dizer a classificação deles, se é possível determinado, ou possível indeterminado, ou impossível. Agora vamos ver qual seria a solução. Esse sistema aqui, ele vai corresponder a duas retas paralelas. E, portanto, elas nunca se intersectam. Então, não existe nenhum ponto em que a gente tem que tanto a primeira equação quanto a segunda, elas são satisfeitas, porque os pontos que satisfazem a primeira equação são dessa reta e os pontos que satisfazem essa segunda equação são dessa reta. E como elas são paralelas, elas nunca se encontram. Então, elas têm a interseção vazia dessas duas retas e, dessa forma, o conjunto solução é um conjunto solução vazio e, portanto, o sistema é impossível. Já nesse sistema aqui, repara que essa primeira equação a gente consegue obter, inclusive a partir dessa aqui, multiplicando cada lado da igualdade por 3. Né? Se eu multiplicar toda essa parte por 3 e toda essa parte por 3, eu obtenho justamente essa equação aqui. E então elas vão corresponder de fato a uma mesma reta, porque todos os pontos que satisfazem essa equação também são pontos que satisfazem essa equação. Então, a gente vai ter que justamente a solução dessas equações correspondem justamente aos pontos dessa reta, e, portanto, as retas, tanto dessa primeira equação quanto dessa segunda, elas se intersectam em infinitos pontos, né? Elas se intersectam em todos os pontos da reta. Então, esse sistema, ele possui solução, porque todos os pontos dessa reta são uma solução desse sistema, e ele possui infinitas soluções, né? Porque elas se intersectam não apenas em um ponto, mas em todos os pontos da reta. Portanto, então o sistema ele é possível e indeterminado. Agora a gente vai estar falando como a gente pode associar
um sistema de equações lineares a uma matriz. Bom, se a gente tem aqui um sistema de equações lineares aqui, a gente diz que a matriz de coeficientes associados ao sistema é essa daqui. E aí, como é que a gente constrói essa matriz? Primeiro de tudo, só lembrar que uma matriz nada mais é que um arranjo retangular de números. Então, a gente tem aqui a entrada 1, 1 da matriz, essa entrada 1, 2 da matriz, essa entrada 1, 3 da matriz, em que a entrada IJ é da linha I, coluna J. Então, a matriz, a gente tem sempre as linhas da matriz e as colunas da matriz. Então, a gente tem aqui os elementos da matriz. Quando a gente tem um sistema linear, a matriz de coeficientes associadas ao sistema é justamente uma matriz formada pelos coeficientes do nosso sistema. Lembrando que o que está junto do x1 na primeira linha é o coeficiente associado à variável x1 nessa equação linear. Aqui, o coeficiente associado à variável x2 é o coeficiente menos 4. E aqui, o coeficiente associado ao x3 é 1. Repara que nessa equação aqui, o coeficiente associado à variável x1 é o 0. Porque como a gente não tem a variável x1, então a gente pode ver ela como se ela estivesse aqui, só que multiplicada por 0. Então, essa matriz de coeficientes, ela vai ser formada justamente por esses números que são os coeficientes em cada uma das equações. Então, aqui a gente vai ter os coeficientes da primeira equação, aqui os coeficientes da segunda equação e aqui os coeficientes da terceira equação. E aí, a gente vai organizar eles de forma que nessa coluna aqui a gente tem os coeficientes das variáveis x1, nessa coluna os coeficientes da variável x2 e nessa coluna aqui os coeficientes da variável x3. Então, a entrada IJ da matriz de coeficientes ela vai corresponder justamente ao coeficiente da variável xj na linha I. Então, aqui a gente tem que o coeficiente é 1, aqui é 1. Aqui é menos 4, 1 e 1. Aí aqui a gente tem 0 vezes x1, aqui então o coeficiente é 0. Aqui é 3 e aqui é menos 6. E assim em diante. Então, essa aqui é como a gente define a matriz de coeficientes associada a um sistema. Aí, além da matriz de coeficientes, a gente tem também o que a gente chama de matriz aumentada ou completa associada ao sistema, que nada mais é do que a matriz formada pelos coeficientes das variáveis, ou seja, é basicamente a matriz de coeficientes, só que a gente adicionou uma coluna a mais, que é formada pelos termos independentes. Então, aqui a gente tem a coluna dos coeficientes de x1, a segunda coluna vai ser a coluna dos coeficientes de x2, a terceira coluna, coluna dos coeficientes de x3, e a última coluna vai ser a coluna dos termos independentes. Repara que a gente tem aqui 0, menos 3 e 2, e aqui a gente tem 0, menos 3 e 2. Essa traço aqui, essa linha, ela não precisa estar aqui. Eu só gosto de colocar ela para eu saber que essa é uma matriz aumentada do meu sistema e que essa parte aqui corresponde à coluna dos termos independentes. Essa linha aqui ela é só um ponto de referência para eu saber que eu estou falando de uma matriz aumentada. Na verdade, essa matriz ela é assim. Você pode escrever tanto assim quanto assim. E nesse momento, eu recomendo que você leia a seção 1.2, justamente para ver esse conceito das matrizes de forma um pouco mais formal e para ver um primeiro exemplo de escalonamento, que é o que a gente vai estar discutindo no próximo vídeo. Agora vamos definir algumas operações que a gente pode usar sobre as linhas de uma matriz e que elas vão ser úteis mais para frente. A primeira operação é a operação de substituição. O que ela quer dizer? É uma operação em que a gente vai substituir uma linha pela soma da própria linha com um múltiplo de uma outra linha. A notação que a gente usa é que a linha I vai virar a linha I mais alfa vezes a linha J.
em que alfa a gente vai especificar, alfa é só uma constante aqui. Então, por exemplo, se a gente tivesse essa matriz aqui, e eu quisesse aplicar essa operação de substituição, substituindo a linha 2 pela linha 2 menos 2 vezes a linha 1, o que eu teria? Bom, eu ia ter uma matriz em que eu não fiz nada com a linha 1, né? Eu só simplesmente substituí a linha 2 por linha 2 menos 2 vezes linha 1. Então, a linha 1 dessa minha matriz continua igual, tá vendo aqui? E a linha 2 ela foi substituída por isso aqui. Então, o que vai acontecer ali? Bom, a linha 2 era a linha formada pelos números 2 e 5. Menos 2 vezes a linha 1, menos 2 vezes a linha 1 vai me dar o quê? Vai me dar menos 2 aqui, porque era 1 vezes menos 2. E aqui vai me dar menos 4, porque eu tinha 2 vezes menos 2. Então, agora, como eu tenho linha 2 menos 2 vezes a linha 1, é só eu somar essas duas linhas. E aí, com isso, eu vou obter que, então, eu troquei a linha 2 por a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, que corresponde à linha formada dos números 0 e 1. Então, dessa matriz aqui, aplicando essa operação, eu chego nessa matriz. Então, essa é uma das operações que a gente chama de operações elementares sobre as linhas de uma matriz. Volta e meia, na verdade, a gente vai usar só o nome operação linha. E a outra operação é o reescalonamento, ou como a gente pode também falar, reescalamento. Basicamente, o que a gente vai fazer é reescalar uma linha dessa matriz. O que isso significa, né? Significa que a gente vai multiplicar todos os elementos da minha linha por uma constante que é diferente de zero, tá? É bem importante que a gente não pode multiplicar por zero. A notação que a gente usa é essa daqui, que a linha i vai virar alfa vezes a linha i. E aí, esse alfa vai ser a constante que a gente vai usar. Então, nesse caso, por exemplo, se eu quero fazer a operação de reescalamento em que eu mudo a linha 1 para metade da linha 1, o que vai acontecer é que eu vou produzir exatamente essa matriz aqui. A terceira e última operação linha que a gente vai estar falando aqui é a operação de permutação, em que a gente pode simplesmente trocar uma linha com uma outra, ou seja, a gente pode trocá-las de lugar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa matriz e eu quiser fazer essa operação de permutação aqui, em que eu troco a linha 1 com a linha 2, a matriz que eu vou obter é essa matriz aqui. Repara que a linha 2 veio para a linha 1 e a linha 1 foi para a linha 2. Uma coisa muito importante sobre essas operações linhas é que elas todas são reversíveis, ou seja, existe para cada uma dessas operações, tem uma outra operação linha que desfaz o que essa operação linha fez. Vamos ver primeiro o que acontece na substituição. Na substituição, a gente tinha uma linha e a gente trocava por essa linha somada com um múltiplo de uma outra linha. E aí, repara aqui, se a gente tem essa operação, ela é desfeita se eu pegar novamente a mesma linha que eu fiz a operação e agora eu subtrair o múltiplo da linha que eu tinha somado. Então, vamos ver aqui esse exemplo para ficar mais claro. Se aqui eu peguei dessa matriz aqui a linha 2 e substituí pela linha 2 menos 2 vezes a linha 1, então repara que dessa matriz aqui eu obtive essa por essa operação. Então, a linha 1 permaneceu igual e a linha 2 virou essa daqui. Quando eu quero mostrar que ela tem uma operação reversível, eu quero mostrar que existe uma operação linha que dessa matriz aqui vai me levar de volta para essa, desfazendo o que essa operação aqui fez. E aí, repara aqui, se eu simplesmente pegar a linha 2 e somar agora com 2 vezes a linha 1, porque antes eu subtraí 2 vezes a linha 1. E agora, se eu somo 2 vezes essa linha 1, eu volto justamente para a minha matriz inicial, que é essa daqui, exatamente porque, no final das contas, o que aconteceu foi que eu subtraí 2 vezes a linha 1 e somei 2 vezes a linha 1. Então, na verdade, é como se eu tivesse cancelado essa soma, né? Porque tudo que eu subtraí aqui, depois eu somei aqui. Então, essa operação aqui, ela vai ser sempre desfeita por essa daqui, justamente porque a soma dessa parte com essa dá zero. Então, no final, o que você obteve foi a linha i.
A operação de reescalamento, ela vai ser desfeita de qual forma, né? Bom, se eu tenho uma linha em que eu transformei ela numa linha que agora ficou alfa vezes a linha que era anterior, para eu cancelar essa operação, ou reverter essa operação, basta eu dividir essa mesma linha por alfa, né? Se eu multipliquei a linha toda por 3, por exemplo, para eu voltar ao que ela era, eu só preciso dividir tudo por 3 novamente. Então, essa operação ela é desfeita por essa operação aqui. E por último, a última operação foi de trocar as linhas. E aí, se eu troco a linha I com a J, para eu desfazer essa troca, basta eu trocá-las duas novamente. As operações linhas serem reversíveis é justamente importante para a gente definir esse conceito de equivalência de duas matrizes. A gente vai dizer que duas matrizes elas são equivalentes por operações linhas, ou linhas equivalentes, se existe uma sequência de operações linhas que leva uma matriz a outra. Então, essa matriz aqui é equivalente a essa matriz, e essa matriz é equivalente a essa. E é importante a gente poder ver que elas são desfeitas justamente para eu falar que essa matriz é equivalente a essa, mas como eu cheguei nessa daqui e todas as operações são reversíveis, isso significa também que dessa matriz eu consigo voltar para essa. Então, portanto, se a gente tem uma matriz A que é equivalente à matriz B, a gente tem também que B é equivalente a A. E por que a gente está falando de operação linha e matrizes associadas a um sistema? Bom, a gente está introduzindo isso justamente porque se dois sistemas lineares eles tiverem matrizes aumentadas que são linhas equivalentes, então os dois sistemas eles possuem o mesmo conjunto solução. E é isso que vai meio que juntar toda essa teoria da álgebra linear que a gente vai ver com matrizes, com a parte de resolução de sistemas. Porque a gente sabe agora, se a gente tem um sistema, a gente pode olhar a matriz aumentada dele e fazer operações linhas equivalentes nessa matriz, de forma que a gente vai obter um outro sistema equivalente e que ele possui o mesmo conjunto de solução. Então, a ideia principal aqui vai ser a gente manipular esse sistema de forma a que a gente consiga um sistema mais simples que a gente saiba resolver. Mas antes da gente ver exatamente como a gente vai querer manipular essas matrizes, vamos definir alguns termos aqui. Bom, a gente diz que uma linha ou uma coluna de uma matriz ela é não nula se ela contém pelo menos um elemento diferente de zero. Vamos olhar esse exemplo. Quais colunas e quais linhas você acha que elas são não nulas? A resposta é que as colunas 2 e 3 são não nulas, ou seja, essa coluna aqui, repara que ela só tem zeros. Então, é uma coluna nula. Essa coluna aqui tem esse 7, então ela não nula, e essa aqui tem o 8, ou tem o 1, mostra que ela não nula. Com relação às linhas, essa linha aqui, a primeira linha não é nula por causa do 7, a segunda linha não é nula por causa do 1, e a terceira linha ela é nula. Então, a gente tem que as colunas 2 e 3 são não nulas, e as linhas 1 e 2 são não nulas. Um outro termo que a gente vai usar também, falar do elemento líder de uma linha. O elemento líder de uma linha nada mais é que o primeiro elemento diferente de zero dessa linha, quando a gente está olhando da esquerda para a direita. Então, por exemplo, aqui, dada essa definição aqui, quem você acha que são os elementos líderes de cada uma dessas linhas? Bom, é o primeiro elemento não zero. Então, aqui na primeira linha é justamente o 7 e na segunda é justamente o 1. A terceira linha não tem elemento líder, justamente porque ela é uma linha só de zeros. E a gente definiu esses conceitos de linha e coluna não nulas e elementos líderes justamente para a gente definir o que é uma matriz escalonada e o que é uma matriz escalonada reduzida. A gente diz que uma matriz é uma matriz escalonada se ela satisfaz essas duas propriedades aqui. A primeira propriedade é que as linhas não nulas elas estão todas acima de qualquer linha só de zeros. O que isso quer dizer é que sempre que a gente vê uma linha de zeros, todas as linhas abaixo daquela linha de zeros têm que ser só linha de zero também. E a segunda propriedade
é que o elemento líder de cada linha não nula está numa coluna à direita do elemento líder da linha de cima. O que isso quer dizer é que os elementos líderes, eles estão, por exemplo, assim. Eles estão, tipo, tem um elemento líder aqui, um elemento líder aqui, um elemento líder para cá. Nunca tem um elemento líder um embaixo do outro, e nenhum, e depois tem uma outra linha com o elemento líder mais para frente. A versão escalonada reduzida é uma matriz que ela está escalonada, e ela adicionalmente satisfaz essas duas propriedades adicionais. E o que são essas propriedades? Que o elemento líder ele é igual a 1 e cada elemento líder ele é o único elemento diferente de zero da sua coluna. Ou seja, se a gente tem um elemento líder, ele é o número 1 e depois para cima e para baixo só tem zeros. Então vamos ver agora um exemplo. As propriedades estão todas aqui em cima, lembrando que essas propriedades aqui elas definem o que é uma matriz escalonada, e uma matriz escalonada com essas duas propriedades adicionais, então vira uma matriz escalonada reduzida. Então vamos olhar para essa matriz aqui. Vamos ver primeiro quais propriedades ela satisfaz. Então vamos olhar para essa propriedade 1. Todas as linhas não nulas estão acima de qualquer linha de zeros? Bom, a gente nem tem uma linha só de zeros aqui. Então, a primeira propriedade é satisfeita. Então, vamos ver se a segunda propriedade é satisfeita. Para a gente ver essa propriedade, vamos primeiro identificar quais são os elementos líderes. Bom, os elementos líderes, eles são justamente esses aqui. Então, a gente vê aqui claramente que essa propriedade está sendo satisfeita. A propriedade 3 está me dizendo que o elemento líder de cada linha tem que ser igual a 1. Aí você vê, então, que essa propriedade para essa matriz não é satisfeita. Justamente porque essa linha aqui e essa aqui falham. E a propriedade 4? Essa propriedade aqui também não é satisfeita. Repara que aqui, o primeiro elemento líder, ele satisfaz essa propriedade. Repara que dessa coluna inteira, só o elemento líder, de fato, é diferente de zero. Já para esse elemento líder aqui, se a gente olha para essa coluna aqui, repara que a gente tem esse elemento aqui, que ele é diferente de zero. E o que a gente pode concluir, então? Essa matriz, ela é escalonada? Para ela ser escalonada, ela precisa satisfazer as propriedades 1 e 2. E aí a gente vê que ela satisfaz e, portanto, ela é escalonada. Mas ela não é escalonada reduzida, justamente porque as propriedades 3 e 4 falham. De forma geral, se a gente tem duas matrizes A e B, em que a matriz A é linha equivalente a B e B é uma matriz escalonada ou uma matriz escalonada reduzida, a gente diz então que B é uma forma escalonada, ou se a matriz for escalonada reduzida, a gente diz que é uma forma escalonada reduzida da matriz A. Justamente porque a partir de A, fazendo operações linhas, a gente consegue chegar em B, e B é escalonada ou escalonada reduzida. E esse processo em que a gente vai partir de A e chegar em B, onde B é uma matriz escalonada, a gente chama de escalonamento. E no próximo vídeo, a gente vai estar vendo justamente como que a gente pode fazer, de forma sistemática, esse procedimento do escalonamento. E isso vai ser muito útil para a gente conseguir resolver sistemas lineares no geral. Então, até o próximo vídeo.